Olá, o Portal Metrópolis entrevista hoje o embaixador Paulo Roberto de Almeida. Ele é professor de pós-graduação no UniCeub, mestre em Planejamento Econômico e doutor em Ciências Sociais. O embaixador Paulo Roberto acaba de lançar o livro Miséria da Diplomacia, a destruição da inteligência no Itamaraty. Olá, embaixador, agradecemos a sua visita. Muito obrigado, Eumano. É um prazer estar com vocês aqui no Metrópolis. E eu começo então perguntando sobre o seu livro. O que é a destruição da inteligência do Itamaraty, título do seu livro? Subtítulo, na verdade. O título é Miséria da Diplomacia, que faz alusão ao Marx, a miséria da filosofia do Proudhon, né, que ele escreveu em 1847, já exilado em Paris, saindo da censura prussiana. Meu livro não deveria existir. Não teria existido se eu não tivesse sido exonerado do cargo de diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais do Itamaraty no último carnaval, dia 4 de março, mais exatamente, segunda-feira de carnaval. Eu senti que perderia o meu cargo desde antes, quando foi, digamos, definida a equipe ministerial do governo Bolsonaro, ganhou as eleições legitimamente em outubro, mas atuando numa onda, digamos, antipetista, contra a corrupção e de ressurgimento de uma direita no Brasil, da qual nós não tínhamos tido notícia até recentemente. Na verdade, o Brasil nunca teve um governante de direita, ou no caso, talvez até de extrema direita, não é? Algo mais comum na Europa, em outras experiências. Quando foi escolhido o chanceler atual, Ernesto Araújo, jovem que eu conheci no Itamaraty, um burocrata comum da diplomacia brasileira, e que fui tomar conhecimento dos escritos dele no blog Metapolítica 17, contra o globalismo, eu fiquei surpreendido de descobrir um personagem que eu não conhecia desde os anos 90, quando resenhei um livro dele sobre o Mercosul. Posturas olavistas, como diríamos hoje, né, do Olavo de Carvalho, que é um personagem singular e que conforma muito do apoio político, eu não diria nem filosófico, porque eu não o considero um filósofo, sim um sofista, né, um sofista da Virgínia, como eu chamo. Ele congregou um apoio de opinião da direita, dos conservadores ou dos antipetistas, antimarxistas, anti-esquerdistas, que foi extremamente relevante para a eleição do Bolsonaro. O chanceler aderiu a essa visão, que não era dele. Eu acredito que essa visão foi muito construída para ser escolhido como ministro do governo Bolsonaro. O Bolsonaro repete muito, acaba de repetir isso novamente na reunião do Mercosul em Santa Fé, de que teremos uma política externa sem ideologia. Ora, o que mais tem nesse governo é ideologia, uma ideologia de direita, uma ideologia conservadora ou até uma grande confusão mental sobre o que significa ser de direita ou conservador ou antimarxista. O chanceler, ele expressa essas ideias numa aderência quase que irrestrita ao Olavo de Carvalho, que eu considero um personagem nefasto, tanto para a política brasileira quanto para a política externa brasileira. Embaixador, o senhor é um estudioso da história do Itamaraty e o seu livro trata principalmente das duas últimas décadas. Mas eu queria que o senhor dissesse para a gente como o senhor enquadra, o que significou na prática a entrada de Ernesto Araújo, o que mudou no Itamaraty com a entrada de Ernesto Araújo? Eu considero que houve uma revolução cultural como nunca tínhamos tido, talvez em 200 anos quase de diplomacia brasileira, diplomacia que herda das boas tradições da diplomacia lusitana, não é? E que revolução é essa? A revolução cultural significa que você adota princípios ou valores que não tem nada a ver, não só com os padrões tradicionais da diplomacia brasileira, mas com os princípios de trabalho, com a agenda de trabalho dos diplomatas. Diplomatas atuam na globalidade, ou na globalização, ou no globalismo. Nós estamos imersos no globalismo, que é o ambiente multilateral das Nações Unidas, as suas agências especializadas, as relações internacionais. Ele se proclama antiglobalista, o que é uma bobagem antes de ser um erro diplomático ou político, né? O que significa ser antiglobalista? O mundo ele é naturalmente propenso à transposição de fronteiras, não é? Existe uma globalização macroeconômica que se faz por grandes acordos internacionais,
mas o núcleo verdadeiro da globalização é microeconômico, são as empresas, são os indivíduos que fazem produtos e lançam pela rede, na internet, e todos desfrutam dessa possibilidade de conectar-se ao outro lado do mundo imediatamente. Isso é o globalismo ou isso é a globalização. Não há muita distinção entre ambos os termos para todos os efeitos práticos, mas um bando de malucos, digamos, adeptos da teoria da conspiração, de que há agentes poderosos, e aí você coloca a ONU, o Jorge Soros, movimentos de esquerda, marxistas, gramscianos, estão complotando para retirar soberania nacional dos países. Isso é uma bobagem monumental. Então, essa agenda antiglobalista é a agenda do Olavo de Carvalho e a agenda a qual aderiu o chanceler atual. Eu considero um erro na medida em que você atua na globalização, atua no multilateralismo, não é? E eles, além dessa vertente antiglobalista, têm a vertente antimarxista ou anti-esquerdista, não é? Infelizmente, isso significa uma aliança do Brasil com personagens extremamente minoritários no espectro da política mundial. Os únicos, digamos, parceiros estrangeiros que receberam visitas do presidente e do chanceler são ou da extrema-direita, não é? Salvini na Itália, Viktor Orbán na Hungria, os poloneses, aqui um presidente da direita, que é o presidente do Chile, mas bem mais moderado do que as posições atuais da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, e especialmente o Trump. Essa adesão, essa submissão, eu diria, ao governo, não aos Estados Unidos, mas ao Trump, essa aliança estreita com o Trump é extremamente nefasta e até deprimente para a diplomacia brasileira. O Brasil se construiu numa diplomacia que por vezes esteve alinhado com os Estados Unidos na Guerra Fria, mas desde o período militar, aliás, a diplomacia brasileira é uma diplomacia que luta pela autonomia, pela independência de posturas no cenário internacional. E nesse aspecto, o que muda? O senhor também foi bastante crítico em relação aos governos do PT, em particular ao então chanceler Celso Amorim. O que muda em relação aos governos do PT, o governo Jair Bolsonaro? Os governos do PT, eles vêm de um partido tipicamente esquerdista latino-americano, que parte dessas concepções errôneas de uma divisão entre norte e sul, entre potências coloniais hegemônicas e potências oprimidas do sul, né, da periferia. E é uma divisão que não faz muito sentido, nem no plano econômico, nem no plano político, porque os países têm um contínuo de desenvolvimento ou de interesses na comunidade internacional. A diplomacia brasileira sempre foi universalista, ou globalista, digamos assim, procurando as melhores oportunidades para o desenvolvimento nacional no relacionamento amplo com todos os países. O que o PT fez foi caracterizar a sua política de sul-sul, ou sul global, se relacionar apenas com potências não hegemônicas. Daí, em primeiro lugar, o IBAS, Índia, Brasil, África do Sul. Em segundo lugar, teoricamente, congregar os países da América do Sul para se opor ao projeto americano da ALCA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, e depois essa aliança com os BRICS, que é uma coisa sugerida por um economista de um banco de finanças, né, do Goldman Sachs, Jim O'Neill. O BRICS era uma oportunidade, BRIC, na verdade, Brasil, Rússia, Índia e China, uma oportunidade de investimento, de negócio, expansão econômica, crescimento, etc. Foi transformado num fórum diplomático, depois a adjunção da África do Sul pelas mãos da China, que tinha interesse nessa incorporação da África, digamos, ao grupo BRICS, que serve mais como uma tribuna de retórica, porque os 4 países, hoje os 5, não são necessariamente convergentes. Essa política sul-sul ou de sul global, eu acredito que é uma política míope. Os países devem buscar todas as oportunidades possíveis de desenvolvimento, de incorporação de tecnologias, know-how, cooperação científica, em todos os lugares em que isso está disponível. E durante o lulopetismo nós fizemos uma aliança preferencial com o país do Sul. Não acredito que isso seja benéfico ao Brasil ou à diplomacia brasileira. Mas ainda assim, mesmo na época lulopetista, você tinha um diálogo com os grandes atores. A União Europeia se tornou parceira estratégica do Brasil há mais de 10 anos, não é? E com o desenvolvimento natural dessas relações em direção da África, da Ásia, a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil há mais de 10 anos, não é?
Então, o lulopetismo foi uma experiência de projeção internacional do Brasil, com base em conceitos errados, mas que na prática funcionou. O Brasil se tornou maior, digamos que o PIB diplomático se tornou maior do que o PIB econômico do Brasil, só perdia para o PIB futebolístico, talvez, ou das modelos de moda, não é? Mas o PIB diplomático cresceu muito sob o lulopetismo, isso vamos reconhecer. O Brasil se projetou externamente e adotou posições, seja na área ambiental, na área de direitos humanos, das minorias, não é? Do multilateralismo, do equilíbrio e do respeito ao direito internacional, que sempre foram tradicionais na diplomacia brasileira. Tudo isso foi relativamente bem observado. Mas agora isso está sendo quebrado. Exatamente. Eu acredito que a política externa do bolsonarismo, ou do olavismo, digamos assim, é uma ruptura com padrões tradicionais da diplomacia brasileira e muito olhando para trás, pelo retrovisor, porque eles ficam criticando o marxismo cultural e a política externa com ideologia, quando ela já não existia desde 2016. Há mais de 2 anos que nós tínhamos voltado a padrões normais no Itamaraty. No governo Temer, não havia mais essa ideologização da política externa. No entanto, eles continuam insistindo nisso. E, na verdade, há uma ideologia muito forte hoje, que é a ideologia do antimarxismo, da luta contra a ideologia de gênero, certas coisas que são, além de ridículas, nos isolam nos fóruns internacionais. Nós acabamos ficando com o Afeganistão, Arábia Saudita, Etiópia, em diversas votações que incorporam temas de ideologia de gênero, ou de direitos humanos, ou de reprodução, sexualidade, etc. Ou seja, há um retrocesso mental muito penoso para diplomatas, não é? Eu me expresso livremente, mas a maior parte dos diplomatas consideram deplorável as posições que estão sendo adotadas atualmente, mas eles não ousam se pronunciar, porque todos eles dependem um pouco do gabinete para a sua promoção, para a sua remoção para postos de prestígio ou para assunção de cargos de chefia no Itamaraty, não é? Embaixador, nesse contexto tem um fato mais recente, que é a indicação pelo presidente Bolsonaro, a intenção dele de nomear o filho dele, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, para a Embaixada do Brasil em Washington. Dentro desse contexto que o senhor está colocando para os internautas, qual a sua opinião sobre essa indicação? A senadora Simone Tebet acaba de dizer que é talvez o maior erro estratégico do Bolsonaro. O senhor concorda? Concordo inteiramente. Eu diria que mais até do que um erro estratégico, é uma grande bobagem do presidente. Em primeiro lugar, em termos de qualificação, não é? A chefia da embaixada em Washington é um dos cargos, provavelmente o mais elevado da diplomacia brasileira no exterior, junto com a embaixada em Buenos Aires, ou com a ONU, ou Genebra, né, onde estão os interesses comerciais, econômicos. Os Estados Unidos foi o grande parceiro, o primeiro, o principal, mais importante parceiro econômico, cultural, científico, tecnológico, de investimentos do Brasil desde final do século XIX, grande comprador de café desde meados do século XIX até hoje, ainda é o principal parceiro econômico e comercial do Brasil. A China ultrapassou os Estados Unidos em matéria de fluxos comerciais, não é? Existe um grande desequilíbrio no comércio. Aliás, nós exportamos muitas commodities, fazemos muito saldo, porque a China absorve todas as nossas matérias-primas e nos exporta produtos manufaturados, enfim. A China é um grande parceiro comercial, mas é dos Estados Unidos ainda que nós retiramos investimentos e cooperação científica, tecnológica, etc. Essa indicação, em primeiro lugar, é um erro na medida em que esse filho do presidente não está qualificado para o cargo, não está. Acaba de completar 35 anos, que seria a idade mínima. É um deputado não pode ser chefe de missão permanente, terá que renunciar ou encontrar alguma outra fórmula. E não está qualificado, não é porque ele fala inglês, aliás, bem mal, diga-se de passagem, ou arranha o espanhol, e que ele fez intercâmbio nos Estados Unidos e fritou hambúrguer ou qualquer outra coisa, que ele está qualificado para o posto. Não está qualificado, não tem condições e não seria uma boa representação pela sua capacidade pessoal. Agora, no plano das relações políticas e diplomáticas Brasil e Estados Unidos, é mais uma bobagem, porque ele já demonstrou uma adesão sabuja ao Trump. Passeou 2 vezes nos Estados Unidos com o chapéu da campanha de reeleição do Trump em 2020. Ora, um embaixador, em primeiro lugar,
e pela própria Constituição brasileira, até um presidente, não participa de procedimentos internos de outros países, não interfere na política interna. Está no artigo 4º da Constituição, não interferência nos assuntos internos de outros estados. Eleição é isso. Infelizmente, o próprio presidente foi na Argentina para apoiar uma das partes em lista, não é? E já disse que apoia a reeleição do Trump, e o seu filho demonstrou essa adesão que eu classifico de sabuja, não é? Submissa ao Trump. É um erro estratégico grave. Corpo diplomático, o senhor tem mais de 40 anos de Itamaraty, vocês têm o Instituto Rio Branco, tem uma formação de excelência para a diplomacia brasileira. Como é para vocês, o senhor que conhece a sua geração, outros diplomatas, do ponto de vista do diplomata, ter uma pessoa com essas características na principal representação, numa das principais representações no exterior? Existe uma diferença entre funcionário de carreira diplomática, de terceiro secretário a ministro de primeira classe, né? Geralmente chamado de embaixador, mas embaixador é apenas um título que se concede ao chefe de missão no exterior. Não está restrita a carreira diplomática à chefia de missões diplomáticas. Pode uma grande personalidade da vida civil, com experiência, com conhecimento, com capacidade de exercer chefia. E tivemos embaixadores fora da carreira. O próprio Itamar Franco, presidente, foi embaixador em 2 ou 3 postos enviados pelo Fernando Henrique Cardoso. Nos Estados Unidos tivemos Oswaldo Aranha nos anos 30, depois chanceler do Brasil durante a guerra, absolutamente estratégico para a aliança do Brasil com as nações aliadas na guerra contra o nazifascismo. Tivemos o almirante Amaral Peixoto em Washington, Walter Moreira Salles, 2 vezes embaixador em Washington, depois negociador da dívida externa. Roberto Campos, apesar de diplomata, ele estava no BNDE e era mais um grande burocrata, não é? Todos os nomes já com grande muitos serviços pedigree prestados. O último não diplomata em Washington foi Marcílio Marques Moreira, que era diplomata, saiu da carreira nos anos 60, trabalhou com Santiago Dantas, chanceler do governo Jango, não é? E depois voltou no governo Sarney. Depois foi ministro da Fazenda no governo Collor, não é? Grande diplomata, grande intelectual. E depois tivemos diplomatas na sequência, todos eles. Poucos não diplomatas assumiram chefias de missões no exterior. Na era militar tivemos um ou outro militar no Iraque ou em Portugal durante a Revolução dos Cravos. E o último foi um físico nuclear representando o Brasil na Agência Internacional de Energia Atômica. Ou seja, não está excluído que uma personalidade com capacidade possa exercer chefias de missão diplomática. É uma escolha do presidente, mas tem que ser endossada pelo Senado, sabatinada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e passar nas votações secretas, tanto da comissão quanto do plenário, não é? Não é seguro que Eduardo Bolsonaro tenha as condições de ultrapassar essas barreiras, porque manifestamente ele não tem capacidade, ele não é uma pessoa a mais preparada para o cargo, e o presidente comete um erro fundamental ao achar que a relação com a família Trump, ele se relaciona com a filha do Trump, com o genro do Trump, seria uma boa coisa. O Trump vai enfrentar uma eleição no ano que vem, pode ser que ele seja eleito, pode ser que ele não seja eleito. Aí esse embaixador, se for designado e se assumir, estará numa posição muito incômoda. Ainda que o Trump continue, é muito estranho, é bizarro que um embaixador esteja sendo designado para um país representando uma grande nação, como é o Brasil, numa relação com um chefe que é contestado no próprio país. O Trump não ganhou no voto popular, perdeu por mais de 3 milhões de votos, ganhou no colégio eleitoral, mas ele é muito contestado na opinião pública pelas suas posições de extrema-direita, digamos assim, e contra o interesse nacional. Esse mesmo indivíduo, Eduardo Bolsonaro, quando esteve nos Estados Unidos, antes, colocando o chapéu do Trump 2020, disse que os brasileiros ilegais nos Estados Unidos são uma vergonha para o Brasil. Não é verdade. Quando ele estava fritando hambúrguer lá, será que ele estaria trabalhando legalmente? Ele estava num intercâmbio aqui, aparentemente. E lá nos Estados Unidos o mercado laboral é muito flexível para esse trabalho de estudantes, não é? Todos eles trabalham no McDonald's, salário mínimo de $6 a hora, enfim, ele pode ter feito isso para ganhar algum dinheiro, que é absolutamente legítimo num trabalho de tipo temporário, né?
Mas agora, ao ofender os brasileiros, que votaram todos pelo Bolsonaro nos Estados Unidos. O Bolsonaro só ganhou no exterior, em Paris, onde tem muito estudante de esquerda. Nos Estados Unidos, todos votaram maciçamente por ele, e esse filho ofendeu os brasileiros. Eles estão lá porque eles não encontraram oportunidades de trabalho no Brasil, foram para os Estados Unidos, exercem honestamente a sua profissão, quer eles tenham status legal ou ilegal. Para nós brasileiros do consulado não há nenhuma diferença, eles estão lá, têm direito aos seus papéis, aos seus documentos, votação nos consulados, e eles remetem milhões de dólares para fora. Então é uma vergonha que esse deputado tenha acusado os brasileiros ilegais de ser uma vergonha para o Brasil. Não são uma vergonha, eles estão lá por uma necessidade econômica, não é? O próprio Bolsonaro ofendeu os brasileiros ao fazer a visita ao Trump em fevereiro, disse que muitos imigrantes brasileiros não querem bem aos Estados Unidos. Não é verdade, ele depois teve que se retratar. Eu acho isso muito indigno da parte de representantes políticos. Embaixador, e o presidente Bolsonaro, até surpreendentemente, no mês passado, na reunião do G20, fechou o acordo entre Mercosul e União Europeia, um acordo multilateral, até que, de certa forma, uma contradição em relação às pregações que vinham tanto dele quanto do ministro Ernesto Araújo. O senhor poderia nos explicar o que é exatamente esse acordo, quais as consequências dele e por que o Bolsonaro fez esse acordo? Ele já estava bastante adiantado? Qual é esse contexto? Eu diria que nem o Bolsonaro, nem o ministro Ernesto Araújo tem nada a ver com esse acordo. Ele já estava na pauta, na agenda do Brasil há mais de 20 anos, não é? Quando nasceu o Mercosul, em 1991, o Tratado de Assunção, os europeus imediatamente se interessaram pelo Mercosul e teve um primeiro acordo de cooperação em 1992. Em 1994 foi assinado, inclusive pelo ministro Celso Amorim, do presidente Itamar Franco, o acordo da ALCA nos Estados Unidos, reunião de Miami em dezembro de 94. Quando surgiu esse projeto americano de uma grande área de livre comércio das Américas, a Comunidade Europeia, então Comunidade Econômica Europeia, antes de se tornar União Europeia, se preocupou muito com essa conformação de uma área de livre comércio que daria preferência aos Estados Unidos em todas as Américas. Então, eles imediatamente aproximaram o Mercosul em 95 para propor uma associação estratégica. E dentre ela um acordo de liberalização comercial. Isso começou em 95, as primeiras consultas. Em 99, quando se iniciaram as negociações de fato da ALCA, né? Eu participei de várias em Miami, depois foram para o Panamá, foram para o México. Os europeus também começaram em 99 as negociações com o Mercosul. Só que aí entra um erro estratégico também dos lulopetistas, por razões puramente ideológicas, por anti-americanismo infantil, por anti-imperialismo ultrapassado. Eles implodiram o acordo da ALCA. Isso, o próprio presidente Lula, o ministro Celso Amorim, se orgulharam de terem implodido a ALCA em 2005, na conferência de Punta del Este. Então, quando a ALCA foi implodida, ou seja, não havia nenhum projeto americano, e vários outros países fizeram acordos bilaterais de livre comércio com os Estados Unidos, entre eles o Chile, a Colômbia, o Peru, não é? Os europeus se desinteressaram, porque a ameaça de um acordo americano, hemisférico, era uma indução suficiente. Como eles são protecionistas agrícolas, eles deixaram a mão. Então você enfrentou aí 20 anos, né? Quase 20 anos. A partir de 2005, essas negociações entraram numa modorra, numa estagnação. Teve impulsos, teve vontade, alguns impulsos políticos, etc., mas ficaram paradas. O responsável pela assinatura do acordo agora é a área econômica, é o Paulo Guedes, que já prometia liberalização comercial, inclusive unilateral, não é? Ou acordos comerciais. Mas tinha falado mal do Mercosul, né? Tinha falado mal do Mercosul porque ele não conhecia o Mercosul. O Ernesto Araújo, nessa vertente antiglobalista, apoiava o Brexit, porque a União Europeia é globalista, então, né? Ele apoia a extrema-direita europeia, tanto italiana quanto húngara, que são contra a União Europeia, contra Bruxelas, entende? Então, mas aí Marcos Troirro, como secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, e outros burocratas econômicos impulsionaram e decidiram fazer isso. E cabe dizer que isso também é uma questão de oportunidade, porque com a guerra comercial que o Trump, não os Estados Unidos, o Trump
deslanchou contra a China, os europeus ficaram um pouco órfãos de arranjos multilaterais. O Trump já tinha denunciado o TPP, o Acordo Transpacífico de Livre Comércio, 12 países, foi firmado, mas só a 11 países. Tinha abandonado negociações entre Estados Unidos e União Europeia para um acordo transatlântico, também abandonou, e começou a denunciar vários outros acordos comerciais, inclusive o próprio NAFTA, que tinha sido criado pelo Bush pai, não é? Começou pelo Bush pai, foi concluído pelo Clinton, assinado em 94, o acordo Canadá, Estados Unidos, México. Denunciou e depois se renegociou bilateralmente Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá. Um novo acordo que é mais ou menos parecido com o NAFTA, sem ter esse nome. Ou seja, ele passou a desmantelar tudo aquilo que o Obama havia feito, inclusive o acordo sobre o programa nuclear iraniano e outras iniciativas no plano interno, como o Obamacare, né, o programa de ajuda aos pobres em seguro-saúde, etc. E então essa guerra comercial insana, porque ela vai contra os interesses dos Estados Unidos, mesmo das empresas americanas que fazem muitos produtos na China e exportam para os Estados Unidos, daí o grande déficit comercial bilateral, de mais de 400 bilhões de dólares, mas é um déficit que é feito intra-empresas americanas, pode-se dizer, não é? Barbies sendo feitas na China, iPhones sendo feitos na China, tudo isso faz parte da globalização. Os Estados Unidos ficam com a maior parte desses produtos. A China talvez num iPhone tenha 5 ou 10% no máximo do valor de um iPhone. 40% é da Apple e o resto é marketing, comercialização e outras patentes, não é? Então é um erro monumental, porque o Trump não conhece economia e tem uma noção de comércio como soma zero. Nesse confronto, que pode precipitar uma recessão mundial, porque China e Estados Unidos são as duas grandes potências econômicas atuais, os europeus ficaram um pouco desarvorados. E aí tiveram essa ideia de acelerar com o Mercosul para mostrar algo para o mundo. Então é uma questão de oportunidade, uma questão de circunstância e também de necessidade. O Mercosul estava muito introvertido sobre si mesmo. Você acredita que vai ter consequências positivas para a economia? Toda e qualquer abertura comercial, toda e qualquer liberalização econômica é positiva. Você vai poder desfrutar de produtos de melhor qualidade e mais baratos, porque você eliminará tarifas, não é? 20%, 30% às vezes ou mais. Normas, não apenas tarifas, mas normas de fitossanitárias e outras serão equiparadas. E, sobretudo, os serviços também vão circular livremente. E, portanto, você vai ter mais concorrência e, portanto, vai forçar uma modernização do Brasil. É positivo em qualquer circunstância, ainda que o Brasil fizesse unilateralmente. As consequências virão em que tempo, o senhor acredita? É coisa para curto, médio? Existem muitos protecionistas, tanto na agricultura quanto na indústria, dos dois lados, diga-se de passagem. Os europeus, os franceses, espanhóis, italianos, talvez não gostem muito dos produtos agrícolas do Mercosul, que são competitivos. Mesmo com as tarifas proibitivas que eles têm, nós somos grandes competidores agrícolas, como eles são grandes competidores em serviços ou em máquinas, equipamentos, know-how, produtos de alta tecnologia, não é? Então, você tem um phasing out, como se diz, um escalonamento da redução tarifária ao longo do tempo, às vezes em 10 ou 15 anos, não é? Então, o que ocorre é que... Para o governo Bolsonaro não vem muita consequência. Há um efeito político, são duas grandes unidades territoriais e populacionais, não é? Com muita gente. A União Europeia tem um PIB quase similar ao dos Estados Unidos, 19 trilhões de dólares, é o maior comerciante global tomada conjuntamente, não é? O Mercosul também é um grande território, um PIB menor, PIB per capita bem menor, mas também é um grande mercado, 500 milhões de habitantes, se juntarmos aí a Venezuela, o dia que ela se tornar democrática e pudesse ser reincorporada novamente, mais a Bolívia. Então, é positivo de qualquer efeito, mas o efeito vai ser delongado e vamos ver se outras políticas do governo Bolsonaro, em meio ambiente, por exemplo, em direitos humanos, não prejudicam a implementação de acesso a mercado na área agrícola. Os europeus já ameaçaram com suspensão de acesso a mercado se, por exemplo, o Brasil saísse do Acordo de Paris sobre aquecimento global. Claro, né?
ou se adotasse posturas de, digamos, desmatamento exagerado da Amazônia, Nesse aspecto, etc. o acordo pode ser um fator limitador de Exatamente. algumas... Todo acordo internacional, ele limita a soberania dos países, porque você se obriga a reduzir tarifas, a adotar certas normas sanitárias, a aceitar padrões técnicos, industriais de outros países. Então, ele limita a capacidade de arbítrio dos governos. Nesse sentido, tanto o Mercosul, quanto o acordo com a União Europeia, como a adesão do Brasil à OCDE, representam uma espécie de camisa de força, mas que são positivas, porque elas significam a elevação de padrões. E elevação de padrões é o que nós precisamos no Brasil. Produtos, serviços, competição, organização política, políticas estáveis, não é? O que mais prejudica os nossos países, Brasil, Argentina ou outros países, é a volatilidade nas políticas econômicas. Então, um acordo desse tipo, uma adesão do Brasil à OCDE, uma abertura econômica do Brasil, privatização, ela limita o poder de arbítrio de governantes. E nisso é positivo. Embaixador, última pergunta. O senhor se arriscaria a fazer uma previsão sobre o que vai ser a diplomacia brasileira ao final do governo Bolsonaro, pelos primeiros sinais que o senhor está vendo? É difícil Vai continuar dizer. na miséria? É difícil dizer, nós temos sinais contraditórios. Eles chegaram anunciando grandes mudanças, o próprio chanceler antes falava da China maoísta, é uma coisa que não existe há mais de 40 anos, não é? Falavam de transferência da nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, o que não aconteceu. Falavam de denúncia do Acordo de Paris, o que tampouco aconteceu. Agora o chanceler, se desmentindo, falou que o Brasil precisa implementar o Acordo de Paris. Mas ele, por exemplo, se dissociou do Pacto Global sobre Migrações da ONU, Que havia sido assinado pela Luiz Nunes. Pela Luiz Nunes em Marrakech em dezembro. Ele, no primeiro dia, anunciou que o Brasil iria se desligar do acordo, o que é uma outra bobagem. Até porque o Brasil tem mais emigrantes do que imigrantes. Exatamente. Né? Nós temos 3 milhões de brasileiros fora do país e menos de 10% desse volume de imigrantes no Brasil, não é? E depois Ou seja, acordo... os brasileiros que moram fora do Brasil vão ser mais prejudicados, tem mais pessoas a ser prejudicadas do que... Se falou que retiraria a soberania. Não é verdade. Ele não muda nada na nossa legislação. Inclusive, a lei de imigração brasileira foi feita pelo senador Aloysio Nunes, não é? Ele é uma carta de boas intenções, dizendo aos estados como eles devem tratar os imigrantes ou refugiados, não é? O Pacto Global das Migrações é para um conjunto de normas de boa disposição. Então, ele seria muito benéfico ao Brasil se o Brasil tivesse aderido ou continuasse signatário desse pacto global, não é? É um erro gratuito com essa conversa de soberania e, na verdade, essa adesão ao Trump não demonstra nenhuma soberania. Então, é difícil prever o que pode ocorrer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos ou no final do governo em 2022. Muita coisa vai mudar e sob pressão dos interesses econômicos. Foram os agricultores exportadores do agronegócio que impediram a mudança de capital da nossa embaixada da capital Tel Aviv para Jerusalém, que seria um gesto político que denotaria uma adesão do Brasil a uma das partes num conflito regional, conflito Israel-Palestina, que já existe há mais de 50 anos, e que sempre teve no Brasil um interlocutor para as duas partes, né? Um país equilibrado, com boa vontade para negociar com as duas partes. Essa adesão ao governo do Netanyahu nos deixa muito mal com os países árabes. Tanto é que a ministra da Agricultura teve que fazer um jantar com os embaixadores árabes e muçulmanos para diluir essa adesão equivocada do nosso chanceler e da nossa diplomacia em geral por Israel, não é? Que nos deixaria muito... enfim, nos deixaria muito mal aos olhos dos países árabes, que esperam do Brasil, que tem comunidade árabe, muçulmana, judaica e todas as nacionalidades, um país multiétnico, multirracial, absolutamente aberto, um diálogo muito fluido com todas as vertentes da política mundial. Essa adesão ao Trump, essa adesão à extrema-direita europeia, ao governo israelense atual, não é, que continua ocupando terras palestinas na Cisjordânia, é muito ruim para a diplomacia brasileira. Eu espero que a gente não persista nesse caminho equivocado. Quero agradecer a presença do embaixador e professor Paulo Roberto de Almeida, que está
aqui no Metrópolis e agradecer também a audiência de vocês. Até a próxima. Muito obrigado.